ele já está conosco aqui na tela. Olá, doutor Fábio, muito obrigada por atender mais uma vez o UOL. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos. Eu estou sempre à disposição para esclarecer qualquer ponto que fique em dúvida, tanto da imprensa quanto da sociedade em geral. É que para nós leigos também, né, um julgamento tem toda uma estratégia ali, né, tanto da defesa quanto da acusação. Como é que o senhor classifica a estratégia usada nesse primeiro dia, né, e o que deve ser mudado, transformado a partir daí? Na verdade, a estratégia do Ministério Público é que o que foi apurado na investigação e que já apontava para o crime na configuração que estava seja referendado, seja confirmado durante a instrução. E mais, tanto assim que eu agitei a denúncia fazendo a mudança de alguns pontos. E que pontos são esses? O dolo, que, na minha opinião, ele é eventual. E por que eventual? E o que é um dolo eventual? O dolo eventual acontece quando a pessoa não liga, ela não se importa que exista um resultado ou outro. E o Jairo, com histórico de agressão contra crianças na mesma situação do Henri, ele não se importava com o resultado, se iria a óbito a criança como consequência de um determinado espancamento ou não. Por isso, o dolo eventual, que equivale a uma pessoa atirar contra uma multidão, sabendo que pode acertar alguém e esse alguém morrer, ou sabendo que pode acertar alguém e não morrer, porque o disparo não atingiu região letal. Não se importa com o resultado. Uhum. Essa é a minha opinião sobre a conduta do Jairo. Mais adiante, em relação ao motivo, para o Ministério Público, o motivo que levou Jairo a praticar essa conduta é a satisfação do seu prazer. Eu já havia dito isso antes, Sim. é o seu sadismo. E em relação a Monique, ela dá um upgrade financeiro na sua vida social. Ela sabia que a criança estava sofrendo as agressões, que estava sofrendo esse tipo de tortura que Jairo vinha fazendo, e escolheu manter essa boa vida do que cessar as agressões contra o seu filho. Uhum. Essa foi a mudança. E voltando à sua pergunta, a estratégia é que as testemunhas elas referendem, né, o que falaram na delegacia. Agora, por exemplo, o que se falou muito, doutor Fábio, foi em relação às imagens do tribunal, né? Porque a defesa de Jairinho pediu para que ele acompanhasse a distância. Então, o foco não ficou nele, e ficou no foco na mãe, Monique, que a todo momento chorava, baixou a cabeça, teve que ser amparada pelo advogado. Isso tem algum impacto? Qual é o impacto dessa imagem que fica do primeiro dia de julgamento? Uma Monique mais fragilizada, presente ali, sofrendo. Isso pode ter alguma interferência no resultado, ou até mesmo na fala das testemunhas ali? Olha, tudo sempre é subjetivo quando se fala de júri, por quê? Quem vai julgar é a população, é a própria sociedade através da composição de um conselho de sentença, que são 7 pessoas escolhidas do povo. Mas se nós analisarmos o histórico do comportamento da Monique, nós vamos ver o seguinte: quando ela sabe que o filho está apanhando, que o filho está sofrendo tortura, ela prefere ficar em um salão, ela prefere agredir verbalmente o seu ex-companheiro e pai dessa criança, do que tomar uma atitude em prol da criança. Quando essa criança morre, e isso é constatado no hospital, na minha opinião, muito antes pelos dois, ela fica ao lado do Jairo, que dá um tapa nas costas do pai e diz: ó, vida que segue, vocês podem ter outro filho, como se aquilo não acontecesse. É uma mulher que vai para a delegacia prestar depoimento sobre a morte do filho
e tira selfie, e sorri, e vai a um salão de beleza nesse momento, que é um momento de luto para qualquer pessoa. É uma mulher que fica do lado do Jairo o tempo inteiro, junto, sorridente. E a partir do momento em que é presa, a partir do momento em que não se pode mais sustentar uma versão de acidentalidade, no momento em que está provado completamente que a criança morre através de uma ação humana e não tem como se escapar de um processo por homicídio, ela resolve chorar, ela resolve mudar o seu comportamento, ela resolve se vitimizar. Então, pergunto para você, para a sociedade, o que se analisa de um tipo de comportamento como esse? Essa essa questão do arrependimento, né, de ela ter uma isso pesa num julgamento, doutor Fábio? Por exemplo, de ela, de repente, se arrepender, isso pode mudar o resultado de um julgamento? Olha, o arrependimento, ele existe, é claro, porque é um sentimento humano. Mas o que eu vejo na experiência que eu tenho, e já se vão mais de 21 anos de tribunal do júri, assim como na maior parte dos crimes, é que a pessoa se arrepende de ser presa, de ter sido pega, de ter sido descoberta. Muito difícil se arrepender da sua conduta. Então, voltando a esse histórico que eu acabei de narrar aqui, será que a gente olha para Munique e vê o arrependimento de uma mãe que deixou o filho morrer nas mãos de uma pessoa como Jairo? Ou é o arrependimento de ter sido presa, de ter sido pega, de entender que pode passar muitos anos presa por conta da atitude que cometeu e manteve durante um tempo?